Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Em nome de Jesus. Os motivos para o surgimento da monarquia em Israel se dão após tempos de guerra entre o povo de Deus e os filisteus. Havia uma grande pressão exercida pela invasão inimiga. Os filisteus subjugavam Israel e controlavam a mitologia, principalmente a fabricação de espadas e lanças. Além disso, Samuel estava envelhecido para desempenhar o seu papel de juiz sobre Israel. E a fama dos seus filhos não era boa. Consequentemente, o medo da falta de uma liderança e de que um veículo no poder bélico decorresse disso fez com que Israelita perdisse por um rei. Os anciões de Israel vieram a Ramá e a fim de pedir um rei a Samuel. Como não viu o pedido daqueles homens com bons olhos, Samuel orou ao Senhor, que lhe respondeu: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado adiante a mim, nem tenha rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Apesar de aceitar o pedido do povo, o Senhor mandou que Samuel explicasse a ele, com toda a clareza, como o rei iria tratá-lo e o que poderia esperar dele. O governante tornaria seus filhos e suas filhas o melhor das suas plantações e das suas vinhas e dos seus oliviais, 1/10 dos seus cereais e da sua colheita das uvas, seus servos, suas servas e o melhor do seu gado e do seu jumento e 1/10 dos seus rebanhos. Ainda assim, o povo insistiu em ter um rei. No livro de 1 Samuel encontramos relatos sobre a escolha de Saul como rei. Lemos que Deus escolheu-o para livrar os israelitas da opressão dos filisteus. Assim, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, Samuel derrama um vaso de azeite sobre a cabeça de Saul, ungindo em uma reunião particular. O outro relato está registrado em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17 a 27, quando Saul é escolhido dentre o povo, em Mispa, por meio divino. A história de Saul possui altos e baixos. Apesar das vitórias que conquistou, suas escolhas equivocadas levaram o seu reinado a ruir mais rapidamente. No segundo ano do seu reinado, os filisteus reuniram-se em Micmas para fazer guerra ao povo de Deus. Apavorados, os israelitas começaram a abandonar Saul em Gilgal. Após uma espera de 7 dias, preocupado com a aparente demora de Samuel para o sacrifício, o próprio Saul ofereceu um holocausto ao Senhor, pois teve medo de perder o exército. A atitude do rei foi reprovada pelo homem de Deus. Em outro episódio, tomando uma rota decadente, Saul faz um voto precipitado, proibindo suas tropas de alimentarem-se, até que os filisteus fossem derrotados em Bet-Aven. Jonathan, desconhecendo as ordens de seu pai, come um pouco de mel da rocha em Micmas, com vigor resultante do alimento. Derrota o inimigo, o povo está salvo. Jonathan, impedindo que Saul cumprisse, aplicasse as suas imponderada lei. Por intermédio de Samuel, o Senhor ordenou que Saul ferisse os amalequitas, destruindo-os totalmente. O rei e os israelitas, todavia, pouparam o rei deles, Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas e os cordeiros e os melhores animais. Depois que Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, este reprovou e lhe disse que seu reino não subsistiria, pois o Senhor já estava providenciando um chefe para o seu povo que fosse segundo o seu coração. A mesma palavra é dita por Samuel no episódio em que Saul desobedeceu a ordem do Senhor de ferir totalmente os amalequitas. Ali, uma vez, Samuel a demonstra ao rei. Quando Samuel unge Davi, aquele que Deus havia escolhido para exercer a liderança do reino
teocrático, a Bíblia relata que o Espírito Santo afasta-se de Saul. O rei, então, passa a ser perturbado por um espírito mau da parte do Senhor, fato que ocorreu em mais de uma ocasião. Saul só se sentia melhor após ouvir a harpa destilhada pelo jovem Davi. Samuel já havia morrido diante de mais um confronto com os filisteus, que havia acampado perto da cidade de Sanoém. Saul ajunta todo Israel em Giboa. Apavorado, o rei busca a direção de Deus, mas esse não lhe deu resposta. As escrituras registram que o Senhor não lhe deu resposta nem por sonhos, nem por Urim, nem por intermédio dos profetas. Como não obteve uma direção de Deus, Saul comete outro erro grave. Manda buscar uma feiticeira para que ele pudesse consultar sobre a batalha. Mais uma vez, o rei contraria as ordens de Deus, transgredindo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12. Muito procura nos lugares errados uma forma de consolo, assim como fez Saul, que buscou sua solução em uma necromante. Contudo, só em Deus existe as verdadeiras respostas para a vida. O confronto com os filisteus na montanha de Giboa já iniciou afadado ao fracasso, e foi exatamente isso que aconteceu. Muitos israelitas foram mortos ali. O restante fugiu da face dos inimigos. Os filisteus cercaram Saul e mataram seus filhos Jonatas, Abinadad e Maquissua. A luta agravou-se em uma volta de Saul, que ele foi atingido por flechas e ficou muito ferido. Diante disso, ele pede ao seu pajem de armas que o mate no lugar dos incircuncisos filisteus. O rapaz teve medo, então Saul tornou sua própria espada e lançou-se sobre ela, cometendo suicídio. O reinado de Saul foi o resultado das escolhas equivocadas. Suas decisões não se pautaram pela ordenança do Senhor, transmitida a ele por intermédio do profeta Samuel. As consequências foram iminentes. Ao longo, Deus rejeitou a sua liderança sobre o seu povo. Devemos lembrar nós sempre de que o Senhor prefere que vivamos em obediência a Ele, muito mais do que lhe oferecemos sacrifício. Caminhemos, portanto, conforme a direção de Deus para nossa vida, nossa família e o nosso ministério. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Glória a Deus, aleluias, Deus poderoso, grande Deus. Então a gente temos que ser obediente, né? O que Deus pede para nós. Se Deus pede para nós fazer algo, nós temos que fazer. Nós não podemos desobedecer às ordens de Deus, porque Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso dono. E nós temos que fazer as coisas certas para que Ele venha derramar sobre nós a graça dEle. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, que meu Pai, que nós vamos olhar, Senhor Deus, para dentro de nós, que nós não viemos ser assim como meu pai Saul. Meu pai foi um rei, meu pai, que queria fazer só a vontade dele, mas não queria fazer a vontade de Deus, meu Pai. Pai amado, ele, meu Pai, desagradava a Deus em tudo, Senhor Deus, meu Pai, e teve um triste fim, meu Pai. Ele morreu, Senhor Deus, meu Pai, porque ele mesmo, meu Pai, se matou, Senhor. Oh, Pai Todo-Poderoso, ele tirou a própria vida dele, Senhor, mas mataram os filhos dele, Senhor, meu Pai. Quantas coisas aconteceram na vida de Saul por falta, meu Pai, de sabedoria, por falta, Senhor Deus, meu Pai dele, Senhor Deus, meu Pai, está contigo, Senhor, porque ele não estava mais contigo, ele estava, meu Pai, querendo mesmo, meu Pai, era coroa, Senhor, Pai, diferente de Davi, que renunciava a coroa para estar perto, meu Pai, para estar com o teu Santo Espírito, meu Pai. Saul, meu Pai, ele queria, meu Pai, a coroa, Senhor, e por isso, meu Pai, ele não estava nem aí com o que ia acontecer, meu Pai, com os filhos dele, com a casa dele, com a família dele, ele só estava pensando, Senhor Deus, meu Pai, no reinado, mas foi onde, meu Pai, ele perdeu a própria vida, meu Pai, por ele mesmo, por não ter sabedoria e não voltasse, meu Pai, para ti.
Pai amado, Pai misericordioso, ajuda nós, meu Pai, Pai, que nós não viemos, meu Pai, fazer como Saul, Senhor, mas que nós viemos, meu Pai, obedecer ao Senhor, obedecer a Tua palavra e andar nos Teus caminhos, Pai, é que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.